Meu nome é Liros, eu sou assistente social, também sou DJ, sou uma mulher trans e a nossa grande dificuldade em viver num mundo em que pessoas trans não são bem-vindas, ou seja, que infelizmente a gente tem toda uma política que vai contra a nossa existência, ela inicia em processos que são, infelizmente, de locais que deveriam nos acolher muito, que são nossos familiares. A gente tem uma demanda muito grande de uma população que é expulsa de casa muito cedo, com 12, 13 anos. Por os pais não aceitarem a diferença em que essas pessoas elas se apresentam, por exemplo, os meninos mais afeminados, as meninas que já chegam a ter um comportamento não dito como feminino. Então, a nossa população ela vem a ser expulsa de casa e com isso a gente acaba abandonando lugares que são importantes para o nosso crescimento, né? Como a escola, a rede de amigos, uma rede familiar, uma rede muitas das vezes da própria assistência e políticas sociais, tudo isso a gente acaba se desassistindo, né? E majoritariamente quem acaba se apropriando dos nossos corpos, porque é isso que começa a grande dificuldade da nossa existência, são as pessoas que usufruem para sexo. Então aí a gente está falando do pai de família, a gente está falando muitas das vezes do namorado de alguém, a gente está falando sobre aquele político que você votou e que sai às escondidas com travestis transexuais, ou seja, a gente fala de pessoas que se beneficiam com a prostituição. Majoritariamente nós somos jogadas à prostituição. Para você ter ideia, a gente tem menos de 1% de travestis transexuais que têm um emprego formal. E elas têm um emprego formal porque muitas das vezes elas levaram muito tempo para se assumir, conseguiram fazer a transição e são em empregos, muitas das vezes que elas mesmas acabam gerando, ou seja, é uma pessoa que tem dinheiro, que monta um salão de beleza, é uma pessoa que acaba trabalhando como costureira em outras áreas, né? E a informalidade do trabalho e a precariedade da nossa capacitação técnica, que isso é nos tirado desde a infância, acaba nos jogando majoritariamente para a prostituição. Então acabam se tornando meninas que são profissionais do sexo. Como se isso não bastasse, a gente ainda tem a realidade de que há pessoas que exploram essas mulheres sexualmente, seja os parceiros que muitas das vezes acabam jogando as meninas para irem se prostituir, para levarem dinheiro para casa, seja a família, que existem pais e mães que fazem esse tipo de violência com os próprios filhos, ou tem também, né, o que a gente costuma chamar de cafetina, que são pessoas que exploram financeiramente e criam uma rede de violência, deixando com que a pessoa viva, infelizmente, majoritariamente, né, na sua grande parte da existência, trabalhando para levar dinheiro para esta pessoa, né? Os 3 casos eles são bem difíceis, são casos que não dão para gerar uma emancipação da nossa população. Não há como a gente pensar em estar ocupando uma sala de aula, porque muitas das vezes a própria sala de aula nos segrega. Então, a grande dificuldade hoje na nossa existência não é só porque somos assassinadas cedo, porque isso também é uma realidade. A nossa expectativa de vida ela vai de 28 a 35 anos. Ela é muito pouca. Ela é muito pouca tendo em vista que a população trans ela vem a se assumir com 16 a 20 anos, né? Que é uma idade ali em que a população começa a tomar coragem para fazer hormonioterapia, para buscar um tratamento, né? E se a gente for contar, botar isso nos dedos, não dá nem 20 anos de vida. 20 anos em que a pessoa vive realizada, digamos assim, dentro da sua própria identidade de gênero, né? Mas com isso a gente tem a dificuldade no mercado de trabalho formal, a dificuldade na educação, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso às políticas de assistência. E daí quando a gente vai falar, por exemplo, a falta de acesso à saúde, existe uma briga muito grande por algumas feministas radicais que falam que a gente reforça estereótipos femininos. Mas se eu, enquanto uma travesti, uma mulher trans, que chego numa unidade de saúde, eu não chegue
a me comportar da forma estereotipada do que eles imaginam que seja uma mulher, eles me negam um atendimento na porta. Eles não me tratam da forma com a qual eu deveria ser tratada. Eles não me dão hormonioterapia. Eles não fazem os exames mínimos para saber se eu tenho alguma complicação por conta do hormônio ou não. Eles simplesmente me excluem. Então, a grande maioria das meninas que tem que performatizar essa feminilidade e reforçar esses estereótipos é porque é a única forma que a gente encontra de conseguir ter acesso a essas políticas de saúde. O mesmo acontece com as políticas de assistência. E os próprios clientes, que são as pessoas que pagam para a nossa existência, que essa também é uma realidade, eles esperam isso de nós. Eles esperam esse reforço do estereótipo do que é ser uma mulher. E é esse estereótipo que passa nas propagandas que a gente vê de cerveja, que é o mulherão, que é o cabelão comprido, que é o bocão, que é o peito grande, enfim. E tudo isso tem uma complicação muito grande financeira, porque a nossa população acaba tendo que lutar sempre para estar se formatando a esse padrão. E muitas das vezes, quando você não tem dinheiro, você acaba tentando por outros lugares. Daí você está falando sobre o lugar que é de um médico mais barato, uma clínica que é suspeita, você tem acesso a certas substâncias de modificação corporal que não são lícitas, enfim. E nisso a gente começa a também acelerar esse nosso processo de existência na Terra, porque a gente acaba se comprometendo com a saúde. Então a gente já não tem a questão da saúde, a gente na escola a gente sofre pela questão do uso do banheiro, que muitas das vezes querem nos proibir de usar o banheiro que a gente se identifica. E não só isso, porque o mínimo não é só usar o banheiro. O problema é quando você está dentro de uma sala de aula, você sofre violência dos seus colegas, sofre violência dos professores, sofre violência de toda a estrutura, e daí você vê que quando a escola vai tomar um partido, ela nunca toma o partido pela corda mais fraca. Ela nunca vem a defender a travesti ou a transexual que está sofrendo violência. Inclusive, eles preferem que a gente se retire da escola para que diminua o problema do que se a gente se colocasse enquanto, não, vamos ajudar essa pessoa que quer estudar, que quer crescer, que quer sair de uma esquina. Aí, quando a gente vai falar sobre as políticas assistenciais, a gente não tem uma política assistencial que seja voltada a travestis transexuais. A gente sabe, pelo trabalho que eu executo, que existe policial que conhece as pessoas que exploram as meninas sexualmente. A gente sabe que tem delegados que inclusive usam o próprio nome e falam do endereço. Então a gente tem uma rede que ela sabe o que é, só que ela prefere não mexer nessa estrutura, ela prefere deixar como está. E as políticas sociais, sempre quando voltam para a comunidade LGBT, são majoritariamente voltadas para a comunidade GGGGG. As grandes primeiras brigas que a gente tem lá em 2008 até 2010 era sobre o casamento. Nenhuma travesti transexual que está na esquina está pensando em se casar nesse momento. A segunda política grande, que foi o enfrentamento da comunidade que a gente costuma chamar, infelizmente, de GGGGG, branca, né? Porque são as pessoas que dominam as lideranças das comunidades LGBTs, era sobre a questão da adoção. Nenhuma menina travesti transexual pensa em adotar. O que a gente tem de grande problemática na nossa população é a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à educação, a falta ao acesso às políticas públicas. Então, esses três são os graves. Então, logo, se a gente fosse pensar em políticas voltadas à população de travestis transexuais, seriam nessas três áreas. A gente precisa discutir nas escolas, sim, a questão da educação, principalmente a educação sexual, até porque a gente vive no país que mais acessa a pornografia de travestis transexuais. Contrapartida, é o país que mais mata travestis transexuais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai falar do feminicídio, que anda crescendo bastante no Brasil, só em 2018 eu enterrei mais de 10 amigas minhas. 4 delas eram de Florianópolis. A gente está falando sobre mortes de meninas travestis e transexuais que não são mostradas na televisão e nas grandes mídias. São violências que muitas das vezes acabam fazendo com que essas meninas sejam esquecidas a realidade a qual elas eram. Por quê? Porque por muitas das vezes a própria família obriga que essa menina seja enterrada com nome de registro.
Logo, é como se a passagem dela na Terra não existisse. Imagine você que simplesmente... Eu vou dar um exemplo que é bem claro, que é a questão da imagem, né? A imagem hoje faz com que deixe um registro na Terra da nossa existência. Então, muitas das vezes, a gente vive tirando foto de vários lugares. Mesmo que não de caso pensado, a gente acaba fotografando porque a gente quer guardar esses momentos. Caso venha acontecer da gente vir a falecer, esses momentos ainda permanecem. Fica um registro da nossa passagem pela Terra. Só que quando a gente vai falar sobre travestis transexuais, a gente está falando de uma população que muitas das vezes não tem nem o seu próprio nome reconhecido, não tem a sua identidade reconhecida, não acessa nenhuma área de grande importância a qual possa deixar o seu legado, o seu registro, a sua existência. Então são vidas que são simplesmente varridas de uma forma violenta, porque a própria família acaba varrendo de uma maneira grotesca a existência dessa menina. E ela esquece que ela foi uma menina... Olha, utilizando de ironia, lembra ali da juventude de Cristo até seus 33 anos, que ninguém sabe na Bíblia o que aconteceu. É mais ou menos isso, assim. Se apaga essa existência e a gente resiste somente naquela existência enquanto era o seu Luiz, e daí o Luiz veio a falecer, uma complicação, uma doença, uma gripe muito grande. Então é isso. Ele se meteu numa briga e acabou sendo assassinado. Até hoje não se sabe o que aconteceu. Então, são histórias de vidas que elas acabam, além de serem negligenciadas o tempo inteiro, muitas das vezes a gente acaba ouvindo da própria família que foi um alívio da pessoa vir a falecer, né? O que é muito triste a gente pensar que a vida da pessoa ela só tem uma validade se ela está dentro de uma perspectiva do que a família espera. E dentro disso do que a família espera, a gente nunca espera que os nossos familiares, que os nossos filhos, que os nossos companheiros estejam se relacionando com pessoas as quais a gente não gostaria que se relacionassem, né? E se a gente está falando de um país que mais acessa a pornografia de travestis e transexuais, se a gente está falando de um país que mais mata travestis e transexuais, e muitas das vezes é pelo medo de que essa pessoa chegue a delatar que houve uma relação, a gente está falando também sobre uma população que em um ano de 2018 assistiu um vídeo do RedTube que deu a visualização o dobro da população brasileira. Vocês pensem isso. Inclusive, eu falo muito que quando a gente chegar naquela almoço de domingo, que tiver todo mundo reunido, tu pensa assim, se você não assistiu o vídeo pornográfico de travestis e transexuais, tu pode ter certeza que qualquer pessoa que está ali na mesa pode ter assistido. Por quê? Porque essa é uma realidade que ela é muito latente e ela é próxima da gente. E ela é muito próxima. E a pessoa que sustenta que as meninas permaneçam nesse lugar enquanto travestis transexuais são pais de família, são muitas das vezes o seu filho que ganha uma mesada, é o seu namorado que tem grana, que junta dinheiro para sair. Porque uma coisa a gente tem muito em comum. São pessoas que têm carro, são pessoas que têm dinheiro para pagar o programa e são pessoas que têm dinheiro para pagar um motel. É muito comum a gente ver também as próprias mulheres que nos enxergam como inimigas quando acabam se deparando com essas situações, né? E na verdade a culpa não é nossa. A gente acaba sendo jogadas para esse lugar da prostituição, que é a única coisa que nos cabe, que majoritariamente foi escolhido como o lugar onde a gente conseguia resistir e conseguir algum dinheiro. Por exemplo, assim, eu acho muito válido hoje em dia a gente ter políticas que coloquem as meninas travestis transexuais na universidade. A gente tem hoje 16 universidades que têm cota para o ingresso, né, de travestis transexuais. Que, ao meu ver, pouco funciona. Por quê? Porque parece uma peneira. Quando você não trabalha sobre uma política de inclusão dessa população e de uma permanência dessa população nas primeiras séries e no segundo grau que seja, ou quem sabe num EJA, você já está fazendo uma peneira do tipo de pessoa travesti transexual que você quer dentro da universidade. Porque são pessoas que conseguiram vencer, pelo menos, o mínimo básico da graduação.
E nisso você exclui uma parcela muito grande que foi expulsa de casa muito cedo, uma parcela muito grande que está na prostituição desde cedo para